Sejam todos bem-vindos ao canal Pastor Luciano Batista e nós vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o porquê os apostólicos não usam aliança de casamento. Por que os apostólicos não usam aliança de casamento? Vai abrir na tua Bíblia na carta de Tito, Paulo mandou a Tito, carta de Tito, capítulo 2. Enquanto você abre, eu faço referência à nossa liderança, Bispo Robert. Eu estive domingo no seminário falando essa mesma aula e foi transmitido pela web rádio popstolica.com. E hoje eu estou transmitindo pelo meu canal no YouTube, né, porque os apostólicos não usam aliança de casamento, nem de noivado, para ser mais direto. Então agradeço o Bispo Robert, eu agradeço o diretor do seminário, o irmão Rodrigo, pela oportunidade que ele deu a mim de expressar as minhas palavras lá no seminário. Então Deus abençoe a todos os pastores. E vocês acharam? Tito capítulo 2, versículo 10, palavra de Deus diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Não ficam à vontade. Hoje eu inicio com esse versículo, igualzinho eu iniciei no seminário. E por que eu inicio nessa passagem? Eu vou explicar aos irmãos o porquê que eu uso essa passagem para iniciar essa aula. Antes de mais nada, eu quero que os irmãos entendam que a Bíblia não tem sequer um versículo que diga assim, todos casados têm que usar aliança. E também não tem nenhum versículo que diz, os casados não podem usar aliança. Não tem nenhum versículo falando use, e não tem nenhum versículo falando não use. Deu para entender? Porém, para que os irmãos entendam o ponto que eu vou entrar, eu vou começar a explicar sobre o ouro e sobre o ornamento. Assim os irmãos vão entender melhor. Porque aliança é, em alguns países como no Brasil, um ornamento ou uma joia usual, que eles falam. Então, é como se fosse o relógio, é como se fosse o celular, por exemplo. Dependendo do trabalho que você tem, você precisa de um celular mais potente. Então, dependendo do que você faz, você precisa de um celular melhor. E aí vai ficando mais caro, vai ficando um celular de última geração. É vaidade? Não, não é vaidade, é utilidade. É utilidade. Então, de repente você viaja muito para Campinas ou para Bahia, ou sei lá para onde, você não vai comprar um carro que não tem ar-condicionado. Você vai comprar um carro com ar-condicionado, airbag, blá, blá, blá. Você não vai comprar um carro de 1900 e lá vai bolinha para ficar viajando, que ele não vai aguentar. Então, conforme a utilidade, você tem que comprar certas coisas. Então, existe uma diferença entre a vaidade excessiva e a vaidade usual. A vaidade que é necessária. Então, nós vamos passar por alguns versículos e algumas explicações para que os irmãos me entendam. Eu não vou ler todos os versículos que estão aqui na minha apostila. Eu vou mencionar hoje, no caso no seminário eu nem mencionei para ganhar tempo. Hoje eu vou mencionar. E todos que estão no canal do YouTube, na descrição do vídeo tem um link de um blog. E o link é osapostólicos.blogspot.com, né? osapostólicos.blogspot.com. Lá nesse blog eu acabei de postar, enquanto o Josias estava pregando, eu postei para que ninguém fosse lá ler antes de eu começar a aula. Então a aula já está lá, o texto está lá completo, bonitinho. Depois você pode ir lá copiar, imprimir, fazer o que você quiser com o texto lá. Então tudo que eu vou falar aqui está escrito lá. Logicamente que algumas coisas eu falo para acrescentar e não vai estar escrito. Mas, dando continuidade. Então, quero deixar claro aos irmãos que uso de aliança para casamento e noivado, são costumes culturais.
Existem países que não usam aliança e eles até se escandalizam se você usar. Então, no Brasil, usam. Então, todo mundo, todo casado tem que ter aliança, tal. Mas porque é um costume do Brasil, tá? E aí eu vou explicar mais adiante. Mas eu quero que os irmãos entendam isso para nós poder ir dando continuidade. Na questão do adorno seria enfeite, e eu li Tito para mostrar para os irmãos que a Bíblia fala para nós se enfeitar com a doutrina de Deus. Então é para você se enfeitar com a palavra de Deus. Não é para você se enfeitar com ouro, não é para você se enfeitar com joia, não é para você se enfeitar com maquiagem. Lembrando que tudo que muda o natural entra no chamado maquiagem. E maquiagem traduzido é hipocrisia. É uma coisa falsa. Para mim, quando a pessoa se maqueia ou usa muitas coisas para chamar atenção, é uma maneira da pessoa escrever no outdoor: eu sou feio e sei disso. Costume cultural. Bem? Então, a Bíblia condena o uso dos adornos. Na verdade, a Bíblia fala de que a noiva tem que se enfeitar de joias e tudo. Só que tem um sentido espiritual nisso aí, tá? Tem um sentido espiritual. Mas eu sei que tem pessoas aqui que uma vez por ano lê a Bíblia. Então as pessoas que uma vez por ano lê a Bíblia, vai ler na Bíblia que Jacó, o Isaac, quando foi casar com a sua pretendida, o rapaz que foi lá encheu ela de joia. Colocou colares, colocou diademas, pulseira, tornozeleira, colocou um monte de coisa. Aí, pastor, tem nada de espiritual, é literal. Sim, é literal. É a mesma coisa de a minha filha, graças a Deus, não tem idade para namorar ainda, só vai namorar depois que passar dos 16 anos, se o namorado passar no teste comigo, né? E o Otávio depois dos 18, quando passar o serviço militar e estiver trabalhando com carteira registrada. Filho meu que não tiver carteira registrada ou trabalhando não namora. Né? Então, não, é por isso que eu estou falando, agora você não sabe qual é o tempo que ele vai ter que passar no teste comigo. Entendeu? Não, eu estou começando um curso de tiro. Aí ele vai ver com armas mais potentes. Mas amém. Então, voltando para os irmãos entender, digamos que quando a minha filha tiver idade para namorar, o dito cujo vem na minha casa, aí ele se perde, sei lá, porque ele está tentando achar a casa e não acha, aí me liga a cobrar. Aí ele me liga a cobrar. Quando ele me ligou a cobrar, eu já pus 5 pontos negativos para ele. Apareceu mal vestido, mas 20 pontos negativos para ele. O cara fala meio que embolado, fede a sovaco, não pintiu o cabelo. Por que você está se cheirando, Deus? Você já é casado, cara. Está se cheirando por quê? Mas o cara é todo maltrapilho, não cuida de si, não tem dinheiro nem para colocar crédito no celular dele. Usa o sapato do vô porque não teve dinheiro para comprar. Com a minha filha, esse cara não casa. Amém? Com a minha filha, ele nem sequer... Na hora que ele pensar em pedir ela em namoro, ele já perdeu o caminho da roça. Amém? Mas por que eu estou te falando isso? Porque naquela época, o que eles faziam? Quando eles iam pedir namoro, eles enfeitavam a pessoa com ouro para o pai ver que o cidadão tem dinheiro para sustentar. Irmão, não estou chamando as mulheres de vaca, mas é só para te dar um exemplo. Nem vaca vive só de capim, cara. Nenhum animal vive só de capim, então não adianta você querer plantar alface no fundo da tua casa e empurrar na mulher, porque só alface não vai resolver. Amém. Tira um dia. Nós homens, eu sei que eu tenho que voltar para a aliança aqui. Nós homens tem aquela mania de falar que a mulher atrasa. Deixa o teu cabelo crescer, infeliz. Aí depois você sai do banheiro, seca o cabelo e penteia. Você vai ter que começar uns 5 dias antes para chegar no dia, no horário. Então nós temos que ser compreensível. Nós temos que saber que as mulheres têm muito mais detalhe que nós homens. Nós somos o verdadeiro super-herói, igual o irmão Alex. O irmão Alex, agora que casou, ele deixou de ser herói. Vocês não sabiam que o irmão Alex era herói?
Moleques era igual o Superman. O Superman tá ali, quando começa aquela briga lá, ele abre o terno assim e já sai. O Alex estava dormindo, o celular tocava, ele só tirava o pijama, a roupa de uniforme já estava por baixo do pijama. Ele ia trabalhar, alguém perguntava, você está fazendo luzes? Não, isso aqui é do colchão mesmo. Depois que casou, a mulher deu um jeito, mas tá bom. Então, voltando, o uso do ouro, só para os irmãos entenderem, os enfeites da noiva e tal, isso era uma maneira de mostrar que ele tinha condição. Para que os irmãos me entendam, eu vou chamar isso de ostentação, mas não uma ostentação negativa, uma ostentação positiva. O cara se veste bem, o cara se arruma bem, o cara tem um carro bom, o cara tem uma moto boa, vamos colocar assim, o cara tem uma bicicleta boa, o cara tem um sapato bonito. Ostentação, digamos que usual, que tem que se usar, né? Não anda maltrapilho, não é desarrumado, não anda com cabelo arrepiado. Biblicamente, quem anda com cabelo arrepiado é símbolo de leproso, né? Então, se o cara está arrepiado, aquela barbona é leproso. Pronto, você já nem se chega perto. Mas a Bíblia fala que Deus se veste com ornamento. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, Lamentações, capítulo 5 e versículo 12. As escrituras ainda recomenda o uso do adorno com uma certa moderação, ou seja, com um significado espiritual, e isso está em Salmo 104, versículo 1 e 2, e Apocalipse, capítulo 2 e 3. Então, esses adornos têm um sentido espiritual. Nos tempos bíblicos, o noivo e a noiva se adornava para a festa de casamento, como eu havia mencionado. Isso está escrito em Salmos 45, versículo 13 e 14, Isaías, capítulo 52, versículo 1. Eu estou mencionando rápido porque a apostila está disponível lá. Então, você não vai precisar anotar aí, você só corre lá e... Isaías 61, versículo 10, Jeremias 31, versículo 4, Ezequiel, capítulo 16, versículo 10 ao 19, e Oséias, capítulo 2, versículo 13. Resumindo, costume da época, então era uma ostentação usual, precisava, igual você se andar bem, vestir bem, comprar um carro bem. Não era usar, você não via as pessoas andando igual o pessoal anda hoje com os ouro. Vai andar com ouro, você vê se não é roubado. Se você anda com um celularzinho. Teve um vizinho meu, eu vou contar porque eu não vou falar o nome dele, né? E ele contou a história aí para nós. Teve um vizinho meu, que eu não vou falar de que lado que ele tá, né? Mas ele estava ali no depósito do Nando, esperando o ônibus. Aí encostou 2 caras de moto, tava ele mais uns 3 lá. Aí os caras de moto sacou a arma e falou: "Isso é assalto, celular. Aí todo mundo deu o celular, aí ele tirou o dele e deu. Aí o cara olhou para ele e falou: "Não, eu quero o celular." Ele: "É o meu celular." Quando o ladrão olhou: "Essa porcaria fica para você." Celular daquele que ainda tem as teclinhas para digitar, daquele que você ainda levanta o cabo assim para usar assim. Deixa eu fazer uma ligação para minha mãe aqui, deixa eu pegar meu celular. Aí você puxava a anteninha dele. Alô, mamãe? Olha, ó, Deus Ivan com desse. Aquele que você puxava a antena para falar: "Alô, mãe, tal." Então existe uma ostentação, estou chamando de ostentação, mas não no sentido negativo. Quer dizer, Deus Ivan, um empresário com um celular desse velho, ele tem que começar a se arrumar um pouquinho mais. Mas já é casado, então ele não está ligando. Mas não, tem que se arrumar para a Fabiana. O milagre já foi feito. Se é um ditado que o Deus Ivan acredita, é que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Amém. Então, no sentido espiritual, os irmãos têm esses versículos que eu mencionei. Tem Apocalipse 21 e 2, Apocalipse 18 e 16. Então, o adorno no sentido espiritual, que representa tanto o pecado como representa a glória de Deus. Então, tem um significado que não é o meu assunto, por isso que eu não estou explicando. Estão entendendo? Não é meu assunto. Mas eu quero fazer questão de mencionar isso para que vocês entendam o que eu vou falar mais adiante. Então, eu faço questão de mencionar isso. Então, tá. Aliança. Só para os irmãos saberem, a palavra aliança, ela vem do latim, e o significado de aliança é
pacto, contrato. Então, quando você faz uma aliança, aquilo que você chama de aliança de casamento não passa de um anel. É um anel, só que eles chamam de aliança de casamento por causa da cerimônia, certo? Então, a aliança, a tradução da palavra é pacto. Então, a aliança em si, ela não é usada para ornamento. A aliança seria usada para um símbolo do casamento, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Eu estou indo devagarzinho, tá? Então, ela seria usada como símbolo de casamento. O anel, ou a aliança, se você preferir, quem começou a usar nos casamentos foi o hinduísmo e também os romanos roubaram a ideia do hinduísmo. Na foto que eu fiz a divulgação, para quem viu a foto, para quem está no YouTube vai ver eu fazer, a foto tem uma mão. Quem viu a foto? Sim. E quem sabe que a mão era minha? Eu sei que o senhor fala que era não. Então tá, eu coloquei. Então quem viu a foto lá, o dedão representa o pai, o indicador, sei lá, polegar indica o pai, o indicador indica os parentes, o médio, né, o médio, dedo feio, simboliza você, né? Simboliza eu. O anelar simboliza o cônjuge e o mindinho, é que quando é pequeno assim, você sabe que é uma mixaria, mas representa os filhos. Tá, naquela figura que vocês viram lá, olha bem, eu vou fazer rapidinho, porque senão os internautas não me escutam, eu explico. Ó, vocês podem ver que nessa posição eu consigo separar o dedão, certo? Colocando as duas mãos, eu consigo separar o dedão, desde que o dedo do meio esteja encurvado. O indicador eu também consigo separar. Vocês estão vendo? Tá. O pequeno, o mixaria, eu também consigo separar o mixaria. Mas o anelar eu não consigo separar. E agora você vai me perguntar aí, por que esse dedo que representa eu está curvado? Pode continuar segurando aí meu pedestal. Como representa você, então no caso a outra mão representa o teu casamento. Isso aonde? O hinduísmo, né? O hinduísmo que prega isso. Então o hinduísmo diz que quando você une as duas mãos, desde que você esteja curvado na presença de Deus, do Deus deles, né? Desde que você esteja curvado em obediência a Deus, o dedo do anelar não desgruda. Ou seja, o casamento nunca quebra, nunca desmancha. Os irmãos lembraram que eu falei que isso é um símbolo do hinduísmo? Certo, obrigado. Então, só para os irmãos lembrar, isso é um símbolo do hinduísmo, certo? E esse anelar que eles usam é porque, no caso no esquerdo, ele tem uma veia que vai direto ao coração. Então, por isso é chamado a veia do Amores, eu não sei pronunciar, mas você vai ver no estudo lá. Uma veia que liga direto ao coração, então por isso esse é o dedo que representa o casamento. E aí vem a parte ruim. E aí eles pegam uma aliança de ouro, porque na crença o ouro representa divindade, tanto na Bíblia como no paganismo. O ouro representa divindade, o bezerro de ouro. Você nunca ouviu falar nisso? Então o ouro faz uma analogia a um Deus, o Deus do ouro. Então por isso, a aliança de ouro no dedo anelar, mostrando que o seu casamento tem o aval do Deus do ouro, o Deus da aliança. Mas na questão do ouro. Deu para entender até aqui? Eles primeiro começaram casando com os deuses, que dizem que foi os egípcios, né, os primeiros. Dizem, eu não tenho como provar isso, mas porque eu não sou egípcio, né? E depois o hinduísmo começou a fazer casamento de homem e mulher, e depois os romanos começaram a fazer isso. E no século XIX, o Papa Nicolau I, ele
resolveu adotar como símbolo também do cristianismo. Então hoje, para você entender, quem usa aliança de casamento, ele traz várias religiões pagãs como exemplo, e no cristianismo, quando ele diz, mas eu sou cristão, ele está como é que fala a palavra? Se confirmando, se concordando, se sincronizando, não é bem o que eu queria, mas vai lá, né? Ele está se comprometendo em obediência à doutrina da Igreja Católica, porque quem colocou como símbolo no cristianismo foi Papa Nicolau I. Então, se você usa uma aliança de casamento, parabéns, você é católico. Não importa que você é batizado em nome de Jesus, você é católico, porque você traz um símbolo do catolicismo. Não, eu trago o símbolo apostólico. A Bíblia não tem uma referência de que te mande usar uma aliança de ouro. Não tem nenhuma. Então, ainda que você bata o pé, sou batizado em nome de Jesus, eu falo em língua e falo xabalaia. Se tu está usando uma aliança no dedo de casamento, de noivado, parabéns, tu és católico. Amém? Porque no cristianismo é um símbolo do catolicismo. Não, eu não sou católico. Então tá bom, ou você é hinduísmo ou você é romano. De qualquer forma, você é pagão. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a não usar o ouro como adorno. Não é pagão de pagar as contas, não. É pagão de adorar deuses estranhos. Eu vou pular, mas lá no estudo não está bem nessa ordem, mas eu vou pular já para mim me adiantar. Lá em 1 Timóteo 2,9, Paulo diz assim, que da mesmo modo as mulheres se vistam com trajes honestos, com pudor e modéstia. Depois você procura no dicionário essas palavras, pudor e modéstia. Pudor e modéstia, pudor e modéstia, pudor e modéstia. Procura no dicionário essa palavra. Amém? Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos caros. Dispendiosos em algumas traduções, né? Como está na apostila. Então, o meu assunto é ouro, mas já para explicar, lá no seminário teve essa pergunta, então já para explicar antes que alguém me pergunte, por que Paulo condena fazer trança? É proibido fazer trança no cabelo? É proibido fazer trança com ouro ou com objeto que mude a cor natural do cabelo. Porque você estaria tirando o brilho do seu cabelo e colocando enfeite artificial. Amém? Era isso que Paulo estava repreendendo. E com as mesmas palavras, Pedro diz em 1 Pedro 3,3, e o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura dos vestidos. Para mim, lá no YouTube, ver se tem alguma pergunta aí, se os irmãos tiverem alguma até aqui, antes de eu entrar na outra parte. Eu digo aos irmãos, nós apostólicos não usamos ornamentos de ouro, não usamos nenhum outro tipo de ornamento. Por exemplo, né, nós apostólicos, não usamos nenhum tipo de objeto que chame a atenção para prender a gravata. Nós temos, por exemplo, eu não tenho mais, que o meu quebrou, mas nós temos uma pecinha de plástico que você coloca por dentro da gravata e prende ela sem ser um objeto de ostentação, sem ser um objeto que tente chamar a atenção. Olha o detalhezinho, olha o brochinho, olha não sei o quê. Não tem brochinho. Não precisa de enfeite. Amém? Nossa beleza é porque nós somos vestidos do Espírito Santo de Deus. Isso, na verdade, assim, o apostólico não deveria usar nada que não fosse utilitário. Digamos assim, você ganhou... Então, é isso que eu ia falar também do ouro. Você comprou, ganhou um relógio de ouro. A primeira pergunta é, por que tem que ser de ouro? A primeira pergunta. Entendeu? Se tu ganhou, vamos dar um exemplo assim, se tu ganhou, então por que você ganhou?
Agora, se tu foi lá e comprou, você poderia ter comprado um relógio bem mais barato, usaria o dinheiro para uma coisa mais útil e ainda não correria risco de ser assaltado. Né? Então a Bíblia nos ensina, o texto que Paulo e Pedro estão falando é para você não fazer isso por ostentação exagerada. Eu tenho condições de ter um de ouro. Eu tenho. Então, se é igual eu falei o exemplo do celular, eu tenho que ter um da última geração. Por quê? Porque ele tem os que eu preciso. Então eu não tenho por ostentação, só para mostrar que eu tenho. O Paulinho não tem, porque é um pé rapado, mas eu tenho. Tô brincando, meu Paulinho. Né? Eu tenho. Se bobear, o do Paulinho é até melhor que eu. O meu, né? Mas, amém? Então, só para os irmãos me entender. O que Paulo está repreendendo é a ostentação exagerada. Isso não é só no relógio de ouro. Diz que ele falou de vestidos caros. Então imagina que a pessoa vem com o último vestido da moda e tal, para a igreja. E entra aquele grupinho das luluzinhas, top de linha, tal, não sei o quê. A minha pergunta é, qual é? É igual a irmã Helene conhece uma pessoa que, meu amigo, ela comprava cada dia, ou cada semana, cada mês, não sei, o sapato novo que saía na moda. Ela tinha um sapato que era desse tamanho, e o bico fino chegava aqui, ó. Parecia uma espada o treco. Nunca usou, né? Nunca usou. E pagou mais de R$800 no sapato. Para nunca usar. Ainda escondeu do esposo. Amém. Aí agora tu que vem aqui, olha para o narizão do pastor Luciano Batista e você vem com aquela lágrima de crocodilo mentirosa, falar que ama missões e gasta dinheiro no que não é pão. Gasta dinheiro no que não tem utilidade. Não precisa. É só ostentação besta. Amém? É isso. Aí, não, pastor, mas eu tenho condições e eu quero comprar. Nada te impede. Mas a Bíblia mostra que isso não é aconselhável. Deu para entender? Amém? Aqui não tem nenhuma pergunta. Só o irmão Manuel Messias falando, pastor, você é uma bênção. Amém? Obrigado, irmão Manuel. E os demais estão conectados, pode perguntar, a gente responde, mas eu vou demorar um pouquinho para voltar aqui para ler. Então, se você ler, se você botar uma pergunta e eu demorar, saiba que é que eu estou no meio da aula, mas o mais rápido possível eu volto para ler. Amém. Né, tá aqui, acabei de receber a foto da Tatiana, depois eu falo melhor com a mãe dela, a irmã Fátima. Depois eu falo melhor que ela acabei de receber a foto. Então vamos dar continuidade à aula aqui em nome de Jesus. Espera aí, irmão Deus Ivan, deixa eu ver se mais alguém mandou pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Não é isso. Não é da aula, então vai lá, Deus Ivan. Não, então. É outro estudo. É que, na verdade, assim, é o que eu estou te falando. Tu tem condições de comprar uma roupa boa, cara, de último? Compra, mano. Eu não posso te proibir. A Bíblia está mostrando que isso não é aconselhável. Não é bom ter no meio do apostólico. Entendeu? Então, mas eu não posso proibir. Vocês têm condições de comprar. Mas agora, se eu perceber que você está comprando para envergonhar os que nada têm, eu entro na jogada. Entendeu? Amém? Então, o que eu quero que os irmãos pensam é, você pode ter algo de qualidade, não é para você comprar vagabundo só para... Amém? Só para falar que é humilde, porque humilde não se classifica pela roupa. Humilde não se classifica pela roupa. Amém? Então, e nem pelo fato de falar atrapalhado, você falar meio caipira e nem falar que é humilde, não. Você... Tem um monte de escola com vaga e você não quis estudar porque não quis. Então, não vem falar que você é humilde. Você é preguiçoso. Amém? Agora, tem pessoas que já estudou tudo isso, mas a pessoa não tem língua presa, tem sei lá o que, e fala com dificuldade. Aí é outras coisas. Tá dando para entender? Então tá. Tem o fanhoso também. Né? Tem aquela história do fanhoso, não sei se vocês já ouviram a história do fanhoso, que o cara tá na fila do ônibus, assim...
todo mundo na fila. Aí o cara cutucou nele, ele olhou para trás. Aí o cara perguntou para ele: aí o cara olhou para frente, cutucou o outro da frente e mandou o da frente responder. O da frente ignorou. Aí o de trás bateu de novo nele. Aí ele cutucou o da frente de novo e mandou o da frente responder. O da frente ficou bravo. O que foi? Ele Rua Isabel? É. Vai. Aí ele olhou pro cara que estava atrás. Por que você não respondeu? Só porque o cara é fone? Que ele ia achar que eu estava tirando sarro dele. Então... Amém? Então tem esses casos, Vou parar porque o Paulinho começou a gravar ali. Tô brincando, irmão Paulinho. Tá no YouTube, eu tô brincando. Amém, Paulinho. Não parei aqui, a piada acabou mesmo. Eu não sou muito bom contador de piada. Só o Jantas ri da minha piada. Só o Cristiano e o Jantas gostaram da piada. Meu Deus do céu. Não, agora vamos lá. Então, voltando. Então, você já aprendeu. O uso de aliança de ouro ou noivado tal, ela é um símbolo pagão do hinduísmo, certo? Dos romanos, que foi adotado pela Igreja Católica. Nunca a Igreja dos Apóstolos de Jesus Cristo usou aliança. Não tem um registro na história que a Igreja dos Apóstolos usavam aliança para fazer casamento. Ouro. Você pode ver que, imagina Pedro com uma aliançona de ouro no dedo, e o mendigo pediu dinheiro, ele, eu não tenho ouro e nem prata. Tem sim, seu mentiroso, tá essa aliança aí, me dá ela. Ele não tinha nenhum tipo de ouro, ele não tinha nenhum brochinho, nenhum relógio, não tinha nenhum cajado brilhante, não tenho nem ouro e nem prata. Mostrando que ele usava o dinheiro, que o dinheiro era colocado aos pés de Pedro, então Pedro era o cara que era para mais ter dinheiro ali. Mas Pedro disse, o dinheiro que está lá não é meu, é da igreja. Amém? Então, voltando aqui. Sim. Sim. Não usa aliança. Uhum. O correto seria nenhum tipo. É como eu te falei, tem condições, tem irmãos, eu já conheço irmãos, né, que ganhou, eu conheço um pastor, na verdade, ele guardou na casa dele, ele não usa, mas ele ganhou uma caneta de ouro mesmo, 18 quilates, né, então ele guardou, ele não sei se ainda tem, se vendeu, né, se eu tivesse agora, eu ia comprar meu carro com a caneta, mas, esqueceu? A minha aliança, quando eu casei, a minha aliança, depois de que 4 anos de casado, 2 anos de casado, 3 anos de casado, sei lá. 3 anos de casado, nós fomos vender a aliança para dar para um pastor, ela estava valendo já o dobro de quando a gente comprou. Porque era ouro de verdade mesmo. Não era banhado, não, era ouro mesmo. Né? Então nós conseguimos pagar quase o dobro do valor de quando nós pagamos. Se fosse hoje, ela ia estar valendo muito mais. Lógico que eu vendi 4 rins, não tem nem isso, mas vendi para comprar aliança. Mas... Amém, Josias? Não, vender pode. Aí, você falou que eu vou pegar aqui agora. O ouro na Bíblia, você olhar para a Bíblia, você pode olhar que o ouro era usado para pagamentos, como se fosse dinheiro hoje. O ouro era usado assim. Então, por mais que era um colar, por mais que eles faziam um tipo de colar justamente para dar mais valor a ele. Olha, você pode usar numa festa, tal. Pode mostrar seu poder. Como os reis, eles tinham os anel de selar, e esse anel pode ter certeza que não era um anel vagabundo. Não era um anel vagabundo, não era qualquer. Para você ver, eu não sou arqueólogo, mas os arqueólogos dizem que acharam o anel de selar de José. Estava escrito o nome egípcio dele e por dentro estava José. Eu esqueci como é que é a pronúncia lá em hebraico, mas José é o filho de Jacó, né? Tá lá, dizem que é de Josué. Então quer dizer, o negócio não se destruiu com o passar do tempo, então era coisa boa, não era porcaria não. Não era não. Então era usado como dinheiro, Josias. Então se tu ganhar
Se tu achar, venda. Tu achar aliança, vou jogar essa aliança fora, que ela é do diabo. Não joga, não. Dá para mim que eu vou lá na Caixa Econômica Federal e troco por dinheiro. Né? Sim. Sim, negociaram com prata. João Otávio? Depende. Porque coroando. Aí depende do quê? Por exemplo, tem do rei. Aí tem símbolos na coroa. A coroa simboliza o reinado. Agora depende para que ocasião que está sendo coroado. Aí depende. A avó do Cristiano, que é uma coroa. Amém? Então vamos lá. Então, sabendo que a aliança é uso pagão, os irmãos sabem que a aliança é uso pagão, os irmãos sabem que o ouro era usado como dinheiro na época, os irmãos já sabem de tudo isso, tá certo? Então tá, agora nós vamos passar para a parte que eu mais quero chegar. Irmão, não, eu já ouvi falar. Eu vou te dar uma, eu vou te dar um versículo bíblico, Cristiano. Senhor, estão cobrando um imposto, Pedro. Xabalaia, Pedro, tu me canta! Vai sair 5 dentes de ouro em ti, tu vai lá e vai pagar o imposto. Jesus não fez aparecer dente de ouro em Pedro. Ele mandou ele pescar, fazer o que ele fazia para sobreviver e da boca do peixe saiu o sustento. Então, eu só conheço um Deus que disse, se me adorar eu te dou o que você quer. Só conheço um, o diabo. Então, ainda que seja unicista, tá fazendo sair dente de ouro, bota a mão que é capeta. Porque não tem... Irmão, para. Desculpa, não é o Cristiano, não é você. Mas é muito idiotice, um camarada. Tanta igreja aí se matando. Cara, se o meu Deus, eu já vou falar assim para vocês entenderem. Se o meu Deus fizesse nascer dente de ouro assim, eu jamais deixaria meu sogro embora de casa. Jamais. Ele já está banguelo. Todo dia eu ia orar, Senhor, faz nascer 4 agora. Reformar a igreja. Senhor, faz nascer. Deu para você entender? Só tem magia de inferno isso aí, esse negócio de... É igual esse negócio de você vai na igreja para ter uma revelação. Tem revelação? Tem. Duvido você pegar uma mãe que perdeu o filho, que roubaram o filho por aí. Vai lá agora e pergunta onde está meu ninho. Vai. Não é revelação? Deus, ele só te dá, ele dá a revelação, lógico, Deus é Deus da revelação, mas é utilitário, coisa que é útil. Deus não fica brincando com o psicológico de ninguém. Deus não fica brincando, Deus não é mágico. Você vai lá e... Eu fico doido, cara, fico doido, não é? Eu tenho que me segurar. Deixa eu me conter. Tenho que voltar para a aliança. Cara, mas eu tenho uma raiva daquelas pessoas que vai para a igreja. Mas Deus falou comigo. Tua vida mudou? Não. Deus só... O diabo passa o dia inteiro pecando, falando da vida dos outros. Aí chega na igreja o profeta do quinto dos infernos. Deus é contigo, varão. É com o inferno, mas não com ele. Para, gente. Você não vê aquele tipo de revelação. Cara, tu tá em adultério. Deus tá tipo... você tá roubando fulano. Você não vê essas coisas. Por quê? Porque isso mata profeta. Não vai ter profeta que vai profetizar isso. Profeta que revela adultério, profeta que revela pecado, ó. Então você não vê ninguém querendo. Mas deixa eu me controlar. Dente de ouro? É fraude, é fraude. É fraude, é fraude. Mas... Deixa eu me controlar, Cristiano. E olha que eu tenho Bíblia para responder. Eu estudo a Bíblia só para ter resposta. Esses dias minha esposa veio de manhã, foi hoje para levar o carro, para arrumar. Eu com sono gostoso e ela, amor, acorda. Amor, acorda. Amor. Eu olhei para ela e falei, vigia, mulher. Não sabe ler a Bíblia, não? Não sabe ler a Bíblia, não, mulher? Ela, mas o que eu estou fazendo? A Bíblia diz, não desperta o amor até que queira. Não me acorda. Não me acorda.
Mas voltando aqui pro... Deixa eu voltar para a aula. Voltando, você já sabe que a aliança é pagã, você já sabe que o uso do ouro é simbologia a um Deus, você já sabe que tudo isso... Deu para entender? Deu para entender até aqui? Aliança é pacto, certo? Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto, ele é um Deus de palavra, ele é um Deus de testamento, não de aliancinha de ouro. Toda aliança, a Bíblia diz que toda aliança que Deus estabelece, ela é feita com sangue. Se não há derramamento de sangue, não há aliança. Vale o testamento enquanto o testador vive? Não vale. Então tem que haver sangue. Os animais eram mortos no Velho Testamento para cumprir a aliança, o pacto que era feito. Jesus morreu na cruz para nos garantir uma nova aliança. E a aliança do casamento, biblicamente falando, não é ouro, não é uma argola, nem que você põe uma linha, nem que você tira um fio de cabelo da mulher, enrola no dedo e fala, essa é a minha aliança, também não é isso. A aliança de um apostólico é trato, palavra. E essa é a parte que nós não vamos entrar em detalhes, porque tem crianças, mas eu vou falar mesmo assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nossos amigos internautas no YouTube, daqui a pouco eu vou lá ler se tem perguntas. Nossos amigos do Hangouts, não sei se eles estão fazendo pergunta também, mas se fizer pergunta eu também já respondo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, em que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então você não foi comprado por ouro. Deus não foi lá na feira do rolo e comprou você com ouro. Deus te comprou com sangue. Então nós estamos falando de um pacto para toda a vida, que é o casamento. Ele também tem que ser feito com sangue e não com ouro. Não, aliança, eles deram o nome de aliança por causa do pacto, tradução pacto. O uso do anel no dedo como casamento veio do hinduísmo. Alguns dizem que veio dos egípcios, mas os egípcios eram com os deuses e não marido e mulher. Então por isso que eu nem fiz questão de estudar muito, né, sobre eles. Mas o hinduísmo foi a primeira religião a usar como símbolo de casamento marido e mulher. Que aí, independente se é ouro, prata, papel, alumínio, independente. O anel, eles colocavam no dedo anelar, que tem a veia que liga ao coração. Então é costume do hinduísmo. A origem do uso de anel é do hinduísmo, é pagã. E aí, mas eu sou apostólico e tal. Se você se considera evangélico, cristão, seja lá o que for, se você crê em Cristo e usa um anel, uma aliança, como símbolo de casamento, você é católico. Porque é símbolo católico. A Bíblia não tem. É igual um trinitário que mandou para mim sobre outro assunto. Ele mandou para mim: eu creio na Trindade porque os pais da fé confirmam essa fé. Me diga o nome dos pais. Ele citou o nome de tanto cara que eu nunca ouvi falar. Lógico que eu ouvi falar, porque eu estudei teologia, mas é um modo de falar. Uns caras que eu nem sei se aquilo que está escrito nos livros é verdade, mas ele não citou Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, os 12 apóstolos. Os meus patriarcas são esses. Os pais da minha fé são esses: Abraão, Isaac, Jacó, né, os filhos de Jacó e Jesus e os profetas. Esses são os meus patriarcas. Não me interessa se o Joaquim Teixeira da Silva Cunha Neto seguiu lá o sei lá quem, não interessa. Para mim interessa os apóstolos, interessa as escrituras. E, biblicamente não se usa anel, aliança, anel, como aliança para símbolo de casamento nem de noivado. Isso.
se não me falha a memória, é Gênesis 35, se não me falha a memória, né? Ele mandou se desfazer de todo tipo de ouro, coisa, mandou enterrar tudo. Jacó mandou se livrar de tudo para chegar até Betel, na face de Deus, verdade? Então, espiritualidade e ouro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Bíblia não autoriza nós usar ouro para enfeite, nem para símbolo de casamento. Parabéns, irmão Mateus. Palmas para ele. Tá. Existe, né, o que eu quero que os irmãos entendam. Ó, eu vou citar algumas passagens, eu não vou ler elas, mas eu vou ler depois algumas mais para baixo. Mas o que eu vou ler é confirmado em Gênesis 24, versículo 67, Ruth, capítulo 4, versículo 3, e Mateus, capítulo 1, versículo 25. O que eu vou falar? Que a relação sexual é a aliança de casamento. Amém? A relação sexual é a aliança de casamento. Vamos lá. Vamos contar. Estou falando só de filhos, de filho apostólico para chegar a essa situação só depois de maior de idade. Então, batizado em nome de Jesus. Vamos falar só dos batizados em nome de Jesus. Né? Batizado em nome do Senhor Jesus. Teve relação sexual com um homem com uma mulher com um homem, falando assim, o menino teve relação com a menina, ou a menina com o menino. Tá, né? Teve relação sexual, você está casado com aquela pessoa que você teve relação sexual pro resto da tua vida. Qualquer outro tipo de relacionamento é adultério pelos olhos da palavra de Deus. Qualquer tipo de outro de relacionamento é adultério. Para Deus, você fez pacto de sangue, você uniu um só corpo com aquela pessoa que você teve relação sexual. E as pessoas antes do batismo em nome de Jesus? Aí é outra história. Aí nós conversamos em outro dia, porque antes do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, após ou no ato do batismo, ela tem perdão dos pecados. Então nós só pode contar do batismo em nome de Jesus para frente. Amém? Ficou mais fácil assim? Então vamos lá. Eu vou entrar lá, mas já que você já perguntou, eu já vou adiantando. Sim, batismo é uma aliança, mas eu vou entrar. Depois eu explico melhor, quando eu me fazer aquele clima, sabe? Deuteronômio capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22, versículo 13 e 17. Ou 13 ao 17. Deuteronômio 22, versículo 13 ao 17, que diz: quando um homem tomar uma mulher e ter relação com ela, e a desprezar, e lhe imputar como escandalosa, e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei essa mulher e não achei virgindade nela. Então o pai da moça e sua mãe tomarão o sinal da virgindade da moça e levarão perante os anciões da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciões, eis que esse homem imputa coisa escandalosa à minha filha. Sendo assim, eu coloquei com as minhas palavras aqui. Dizendo, não achei virgindade nela. Porém, eis aqui o sinal da virgindade da minha filha. E estenderá a roupa diante do ancião da cidade. Como lá no seminário eu falei, várias pessoas perguntou, porque eu tive que falar rápido lá, então aqui eu vou explicar com maiores detalhes, logicamente não com todos os mínimos detalhes, né? Porque nós temos criança aqui, você vai entender daqui a pouco. Eu falei lá no seminário que eu fui atrás da origem, da história dessa passagem, tá? E aí eu achei alguns contos rabínicos, que os rabinos dizem, não está escrito isso na Bíblia, os rabinos dizem, de que fazia toda a cerimônia do casamento, o sacerdote dava a benção, e atrás, assim, do altar, já estava a tenda do encontro perfeito. E aí o casal ia lá para a tenda, entrava lá onde o bicho pega, né? E estava lá na tenda e o bicho pegando, e quem estava na porta da tenda? O sacerdote e o pai da moça. Quando o camarada fazia a primeira parte do jogo, né? Ele dava o lençol sujo de sangue para o pai da moça.
Por que o pai do noivo vai querer o lençol sujo de sangue? Então, é um direito do pai da noiva. Minha filha é virgem, é a prova dela. Né? Então, aí entrega para o pai da noiva. O pai da noiva guarda esse lençol. Tá? Para no dia que ele falar que a moça não era virgem, o pai tem um lençol para provar. Em alguns casos, eu vou chamar, para você entender o que eu estou falando, e não ter que dar toda aquela explicação igual eu dei lá no seminário, e eu não pude explicar em detalhes, vamos dizer que ao invés de lençol, é uma toalhinha. Não quer dizer que ele vai entregar uma toalhinha que era branca, assim para o pai da noiva. Era branca, mas ela sangrou tanto que quase morreu lá, teve hemorragia. Não, muitas vezes é uma manchinha de sangue, mas para provar que ela era virgem. O cara não vai cortar o dedo e manchar. Faz de conta que é sangue, vou lá dar. Ele não vai forjar prova contra ele. Quando vocês vêm lá no capítulo 19 de Mateus, onde fala que por infidelidade conjugal é permitido o divórcio ou cancelar o casamento, aí você vê as pessoas que não têm vergonha na cara e não examinam o texto, dizer que ali Deus está autorizando, se a mulher adulterou, separar. É pessoa que tem preguiça de ler, porque Deuteronômio 22, Deuteronômio 24, diz que se ele achar impureza nela, nessa hora, que ele entrou aqui para a tenda, opa, ela não é virgem, ele teve relação com ela. Mas ele sai e fala para o sacerdote, ela não é virgem. Olha o lençol, não tem sangue. Olha lá, não tem. Aí o sacerdote vai ver que ela não tem sangue e o sacerdote anula o casamento. Entendeu? E agora ela vai ter que se virar para provar para o pai quem foi que rompeu a virgindade dela. Digamos que foi o Teixeirinha, dono da padaria. E o Teixeirinha não quer casar com ela. A Bíblia tem uma multa em dinheiro, em ouro, que ele paga por ter rompido a virgindade dela e ele não precisa casar com ela. Deu para entender? Mas essa moça vai ter mal fama pro resto da vida. Olha como, se você entende um pouquinho da cultura, a Bíblia começa a fazer sentido. E José, não querendo defamar Maria, ia fugir à noite secretamente. Imagina, o Mateus vai casar. Aí, uma semana antes do casamento, ele descobre que a mulher está grávida. Quem é que vai ter má fama? É a mulher grávida ou o tourão? O galhudo? Então, como assim? José ia levar a fama de safado. José ia levar a fama de que engravidou e fugiu. E ele não querendo defamar Maria. Aí você volta para esse ponto. Ele não queria que Maria passasse essa vergonha de ter sido abusada por qualquer um. Ele ia querer que a fama caísse sobre ele, como o cara que abusou dela e foi embora. Entendeu? Então, o outro cara que viesse casar com Maria, ele ia saber, o canalha do José tocou nela e fugiu. Está entendendo agora como a Bíblia começa a fazer sentido? Porque ele ia precisar ter a relação com ela para mostrar para os pais. Só que aí, com a revelação do Espírito, logicamente os pais de Maria ficaram sabendo da visão, porque Isabel é prima de Maria, blá, 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 e tal, blá, blá. Então eles entraram no acordo, e Maria casou virgem. Certo? Mas você viu como fez mais sentido a história? Eu lia lá que José queria... mas minha mulher engravida e eu vou fugir? Aí você vai ter que provar que é o pai agora, você está lascado. Entendeu? Você está vendo como a coisa agora passa a ter sentido? Mas tá, deixa eu voltar para cá. Então, tem pessoas que no ato que perde a virgindade, tem mulheres, e até nós vimos uma matéria uma vez lá na casa do irmão Jonatas, de uma moça que nesse ato ela teve hemorragia e quase morreu. Porque ela tinha uma doença rara. E aí ela não podia ter nenhum tipo de corte no corpo. Ela nunca se machucou, devia ser filha de papai, né? Nunca brincou na lama, nem nada, né? Nunca ralou, nunca caiu de bicicleta na rua, então nunca se machucou, não sabia da doença. Quando de repente, quando vai lá,
Na noite de lua de mel, enche cama de sangue, enche tudo de sangue. Os dois virgens. E aí o médico descobriu que ela tinha essa doença. Só que tem caso. Agora eu vou falar igual um psicólogo falou. Tem caso que você vai ter que catar o... Não vale rir, Jantos. Tem caso que para você saber que a moça é virgem, você tem que pendurar uma toalhinha no varal. Né? Para que o varal depois fica sujo de sangue. Eu sabia. Era por isso que eu falei pra você não rir. O Cristiano ia perguntar o que é isso. Eu sabia. Cristiano, depois do horário livre para... Depois que acabar o horário das crianças, 23 horas, nós explicamos para você. Amém. No encontro de casais eu te explico. Amém. Então tem... Chega. Deixa, Cristiano. Acabou já. Acabou. Se controlem. Então tá, mais um versículo para provar o que eu estou falando. Primeiro... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 18. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros, os membros de Cristo, e fareis membros de meretriz? Por certo não. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão os dois, como diz, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi, pois, da fornicação. Todo pecado que é cometido fora do corpo, todo pecado é cometido fora do corpo, mas o que comete a prostituição, comete contra o próprio corpo. Lembrando que a palavra que está no original é porneia. E aí o contexto da palavra muda o sentido. Então eu poderia falar... Foge, pois, da porneia, e todo pecado cometido é fora do corpo. Mas aquele que pratica porneia, peca contra o seu próprio corpo. Mas aí eu ia ter que explicar no contexto o que é porneia. Aí João Ferreira de Almeida nos ajudou colocando fornicação. Qual é a diferença de fornicação e adultério? Os dois é porneia. Mas qual é a diferença? O adultério é para uma pessoa casada que rompe o teu pacto de casamento. Então ela está adulterando. Certo? Agora, e a forneia? E a fornicação? Fornicação é relação antes do casamento. Então a pessoa não é casada com ninguém e comete relação sexual. É pecado de fornicação. Certo? Da porneia você tira, por exemplo, pornografia. Então, ver filme pornográfico, ver fotos indecentes, a mulher ou o homem usar roupa transparente para mostrar alguns objetos do corpo, o homem usar calça coladinha, né, para mostrar a grossura da coxa dele e tal. Tudo isso entra como porneia. Se contei, Jonatas. Eu vou escutar a risada dele daqui.
Pulamos então, vamos lá. Então, todo pecado envolvendo prostituição, envolvendo sexo, todo pecado envolvendo sexo é porneia. Aí depende do assunto. Por exemplo, em Efésios, se não me falha a memória, Efésios 5, fala do libidinoso. O que é libidinoso? É uma pessoa nojenta, sexualmente falando. É a pessoa que usa meios que não era para usar, faz contrário à natureza. Lugar que era só para sair, ele quer que entra e faz da mulher como se fosse um boneco, ou a mulher que faz do homem como se ele fosse um boneco e tal. Então aí a Bíblia, a palavra usada é libidinoso, uma pessoa nojenta. E aí tem a outra palavra para esse mesmo contexto, que é um devasso. Devasso é aquele cara que nunca, ou a mulher, que nunca está satisfeito. Nunca. A mulher está no dia das mulheres, ele tem que pegar, tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa. Né? Ou tem mulher que o homem chega morto do serviço, ele vai ter que... fica assim. Mas Simone. Meu Deus, eu vou voltar lá pro seminário para dar aula. Trouxe trabalho para casa. Então, o pacto de sangue. Digamos. Vamos voltar para o Velho Testamento para você me entender, apesar que não está no Novo Testamento também continua sendo pecado, mas é só para você me entender, eu vou voltar para o Velho Testamento. Vai lá o casalzinho, João e Maria, que casou na Igreja Apostólica de Mauá, eles entram no quarto para fazer a aliança, o pastor está ali esperando. Daqui a pouco o João sai e fala, ô pastor, a Maria já foi violada. Aí eu vou ter que descobrir se a Maria cometeu fornicação, devasso, libidinoso. Porque muitas vezes foi o devasso, talvez ela foi abusada sexualmente, talvez por um pai, por um irmão, por um primo, por um cara, um doido na rua. É devasso, é um animal. Amém? Então aí, quando acontece isso, eu tenho que saber o que aconteceu. Então, se a mulher, ela já foi, ela perdeu a virgindade, ela vai casar-se, o pai tem que falar para o novo noivo, ela não é virgem. Olhando, volta a te dizer, estamos olhando para o Velho Testamento. No Novo Testamento muda um pouquinho o contexto, mas é a mesma coisa, mas vai mudar um pouquinho o contexto. E o que isso, que a irmã perguntou, o que isso tem a ver com aliança? Isso tem a ver porque a relação sexual é a aliança bíblica do casamento. Quando a Bíblia diz que o bispo, o diácono, tem que ser marido de uma só mulher, você pode traduzir para ele tem que ter tido na vida inteira dele relação sexual com uma só mulher. Se ele teve relação sexual com duas, ele já não serviria para ser nem bispo, nem diácono. Mas você vai ter que contar que o cara só passou a ser contado depois do batismo em nome de Jesus. Certo? Porque se eu vim aqui, o cara era ator de filme pornô, o cara se converteu na igreja de Mauá, batizamos o cara. Eu não vou falar, cara, tu é um diabo, tu nunca vai ser pastor porque você era ator de filme pornô. Aí eu estou dizendo para ele que a minha palavra tem mais poder do que o batismo em nome de Jesus. E não, batismo em nome de Jesus perdoa tudo. O Deus Ivan é o Gugu? Não, ele foi. O Gugu morreu. Aquele que estava lá no SBT era o Gugu. Literalmente. Aquele lá cheio de não me toque era o Gugu. E estava bem desse jeito aí mesmo, dormindo. Esse aqui está acordado, esse é de Deus, Ivan. Amém? Então eu não posso cobrar o pecado do Deus Ivan antes dele ser batizado no nome de Jesus, depois de batizado no nome de Jesus apagou. Mas irmão, é que aí eu vou mudar minha aula, mas só para o irmão entender. Para mim, Luciano Batista, para mim. Não, agora olha para mim. Para mim, se a pessoa falar que apagou os seus erros, ela não te perdoou. Está com falsidade.
Agora, quem te perdoou, ele olha para a tua cara, sabe que você era aquele canalha, mas te dá uma segunda chance. Isso é perdão. É isso que Deus faz. Ele sabe que você não presta, mas ele te dá uma nova oportunidade. Ele não fala, esqueci, bati a cabeça. É igual eu estava vendo aí no YouTube, me mandaram um link, eu fui lá ver um cara que abusou de uma criancinha de 6 anos. O cara abusou de uma menina de 6 anos, levou ela para passear no shopping. Um amigo da rua estava andando de moto, e pegou a menina, pôs na moto e levou passear no shopping. Levou para um lugar escondidinho do shopping. Quando a polícia prendeu, eu não lembro o que aconteceu. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Mas Simone, pode perguntar. Mas é como o pastor fala, vamos supor, existem as consequências. Foi batizado em nome de Jesus, mas as consequências. Sim. E a consequência é que, eu vou colocar as palavras do bispo Robert. Depois do batismo em nome de Jesus, ela está pura, porque foi pagado todos os pecados, mas ela nunca tive relação. Lógico que teve, mas não é contado mais, não é mais pecado. Já era, acabou. Não precisa falar, essa mulher aí já teve 50 namorados e agora é apostólico que vai casar com você, viu? Não precisa. Foi batizado em nome de Jesus e apagou, o passado já era. Nova vida. Amém? O irmão Felipe Cardoso disse, ha. Não desperta o amor. Muito boa essa. Que eu demorei de ver. Mas não desperta o amor. Essa é muito boa. Então, voltando para mim terminar. Já para mim terminar. Ó, 1 hora redondinha. Agora eu vou trazer 1 minuto. 1 hora redondinho. Então, agora você pode fazer pergunta. Então, a aliança bíblica não é um anel, independente se ele seja de madeira, de papelão, de cabelo, independente se seja de meleca de nariz, independente, tá? É pacto de sangue, então é a relação sexual. Então, é o irmão João, não meu filho, outro João. O João vai casar, tá? O João chega aqui, o João foi lá no cartório e assinou o documento, tá casado. O João chega aqui e eu, como pastor, ou bispo, né, ou outro pastor, vem, bota a mão, olha, tu tá casado. Para Deus, só vai considerar casado depois da relação sexual. E se ele já fez antes? Então ele está em pecado de fornicação. Ainda que seja relação sexual com a namorada. Vamos fazer, não vai casar mesmo. É pecado do mesmo jeito e queima no inferno do mesmo jeito. Você está violando uma coisa que você não tem direito. Biblicamente, olha para você, olha se os irmãos são inteligentes. Vamos ver, eu vou deixar o que você me perguntar primeiro, mas eu quero testar a sua inteligência. É uma aliança? Não, é na primeira. Você só está renovando sua aliança. Na primeira você fez a aliança, você está renovando. Não, tem uns que só faz bolda de ouro, bolda de diamante. Ele não faz bolda de papel, não faz de latinha. Amém. Agora eu vou testar a sua inteligência. Né? A Bíblia diz que se o cidadão rompe a moça antes do casamento, ele tem que pagar uma multa para o pai ou casar com a moça. Ou casar com a moça. Certo? Porque isso seria desonrar o pai. Olha esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, e os teus dias se prolongarão na terra. Qual é a sentença para a pessoa que que pratica sexo antes do casamento? Morte. Os tempos de vida dele são cortados, porque ele desonrou os pais, tanto da moça como dele. Aí ele vem, confessa ao pastor, o pastor coloca ele de banco e tal, ele está pagando a multa, ou seja, ele vai passar vergonha em público e tem que casar com a moça. Amém? Sim, após o batismo. Digamos que é filho de apostólico e ainda não batizou e fez, que não tem cabimento, mas é só para você entender. Né? O rigor vale porque ele tem pai cristão, pai apostólico.
Digamos assim, pastor, e aí ele batiza em nome de Jesus, ele batiza em nome de Jesus e Deus perdoa o pecado. Isso é verdade, ainda que seja filho de apostólico, mas ele vai levar essa fama para o resto da vida dele. Ele desmoralizou o pai dele. Por exemplo, né, um filho de pastor é chamado para dar uma saudação, seja na igreja local, seja em outro lugar. Ele não é julgado como uma criança de 12, 13 anos que vai falar. Ele é julgado como um filho do pastor. Então, se ele não representa bem, ele desonra o teu pai. O filho do presbítero vem, ele desonra o presbítero. O filho do obreiro vem, ele desonra o obreiro. Amém? E isso, se tem uma coisa que o povo não esquece, é isso. Por isso que a Bíblia fala, se você tem algum cargo, parabéns para você, vai ser cobrado mais. Amém? Deus abençoe a irmã Fátima, que está conectada aqui, diz a paz do Senhor. Ninguém tem mais pergunta? Acho que eu terminei. Passei 5 minutos. Expliquei mais do que expliquei lá na matriz e ainda gastei só 1 hora. Amém. Luísa levantou a mão? Tava brincando. Alguém. Porque assim, irmão, casou com a mulher, teve lá a aliança, para vocês entenderem, teve a aliança. A Bíblia diz que só tem uma coisa que autoriza o divórcio: morte. Morte. Mas a safada adulterou. Você também já pecou muito contra Deus, você não quer que Ele te perdoe? Aprenda a usar a misericórdia. Aprenda. Jesus disse, misericórdia eu não quero sacrifício. Eu dou mais dízimo, eu não quero seu sacrifício. Eu vou vir mais na igreja, eu não quero seu sacrifício. Eu quero misericórdia. Uau, né? Duro o negócio, né? E para tu ver, biblicamente falando, se existe uma coisa que mais representa a moral de Deus na terra, é o casamento. É a coisa que mais representa a moral de Deus na terra, é o casamento. Por isso, se tu é casado, zele do teu casamento. Se de repente você na época não era apostólico, ou então você não tinha muito conhecimento, você escolheu uns padrinhos porque eles iam dar dinheiro, iam dar presente bom, e você viu que seus padrinhos são um bando de sem vergonha, que não tem uma cultura apostólica. Não. Muda os padrinhos, muda os conselheiros. Fala, não quero mais aquele cara como meu conselheiro. Vai na igreja e procura uma pessoa que tem bom casamento e fala para essa pessoa, eu te dou o poder de ser meu conselheiro se você aceitar. Em outras palavras, está falando, se você vê eu fazendo alguma coisa errada, me corrija, me repreenda, mostra onde está meu erro. O que eu posso melhorar? Para mim não... Por exemplo, eu não vou dar nomes, né? Mas teve um dos eventos que as irmãs foram, aí quando as irmãs chegou, a esposa chega toda feliz. Meu bem! E vai lá, vem cá, meu bem, para me dar um abraço. Eu sou o marido lá que estava lá e o meu bem está chegando de viagem, vai me dar um abraço. Não, ela está vindo. Eu tô há dias sem ver ela. Né? Eu sou o maridão. Ó. Vai, vem, mano. Aí tem um outro lado da história. Calma, vem cá, meu bem. Tem um outro lado da história. Ela tá vindo de viagem, eu tô indo todo. Pois, conversa. Se esse camarada tivesse eu como conselheiro matrimonial, eu ia visitar ele no outro dia. Aí. É igual, por exemplo, teve um caso aqui na igreja de uma irmã brincando com o esposo, deu um tapão nas costas dele. Esperei só todo mundo ir embora. Depois todo mundo foi embora, eu chamei ela, falei, olha, nunca mais eu quero que você dê um tapa no seu marido dentro da igreja. Em lugar nenhum que seja público. Nós brinca, senhor, então brinque debaixo do teu lençol com o teu marido. Lá você bate, você espanca, você esfaqueia, faz o diabo que for. Mas membro meu, que é envergonhado, apanhando de mulher em público, eu arranco ele da minha lista de membro. Não quero. Em outras palavras, eu disse para ela, se é para ser membro apostólico, tem que honrar teu casamento. Tem que fazer com que os jovens olhem
e se espelha, fala, quando eu casar eu quero ser igual aqueles ali. Ó. Ainda que em casa você apanha da mulher de Deus e vai, mas ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Então, não bata mais. Essa eu não vi, não lembro. Eu não tava. Mailane, peraí. Tá ao vivo no YouTube ainda. Tá ao vivo no YouTube. Mailane, o que você tem que entender, Mailane, é que aí você apoia ela bater ele em público. Os irmãos vão classificar e vão entender que você também faz isso. E as pessoas não precisam saber disso. Eu já falei, bata na parte que tem roupa, que assim ninguém vai ver. Não precisa bater fora. Mas voltando, irmãos, honre o teu cônjuge, honre tua esposa, honre teu marido. Mostra alegria por ver. Falar eu te amo não vai cair a língua. Tá? Aí eu mantenho a casa, eu pago as contas, eu já estou dizendo que eu te amo. Uhum. Tem um Dom Juan querendo sentar num cavalo branco, parar perto da sua janela. Aí eu lembrei daquele camarada lá. Faça bom proveito. Faça bom proveito. Não faça bom proveito. Amém. Então, zele da tua esposa. Irmão, escuta o conselho de um amigo. Escuta o conselho de um amigo. Eu sei que vocês não, mas vai ficar no YouTube, então vou falar no modo geral. Estão me entendendo? Algum por aí, mas tá no YouTube, vai estar lá. Mas é que a minha mulher já tá requenguela, banguela, torta. Tá meio e tem uma com 3 vezes menos de idade dando em cima de mim. Isso quer dizer que eu tô ponto. Não se esqueça que daqui a alguns anos você vai estar o velho requenguelo e ela vai estar no ponto pro novinho que vai voltar. E quem trai uma, trai 2, trai 3, trai 4, trai 5. Como tem uma peça teatral que eu gosto do tema, trair e coçar. Olha. Não, eu gosto de usar o tema, não que eu apoie o tema, mas eu gosto do tema, de usar o tema. Trair e coçar é só começar. Você traiu uma vez, e quando tu menos perceber, você vai ver que você já está traindo quase na frente da cara da tua esposa, do teu marido, e nem percebe por quê? Porque já é igual coceira. Você vê as pessoas que comem unha. Começa assim, ó. Passa um outro tempinho, a pessoa já está assim, ó. Passa mais um tempinho, dá assim, ó. Aí passa mais um tempinho, dá assim. Vai chegar um dia quando nós for fazer lavar a perna na igreja, ele vai, em vez de lavar, vai... Amém? Trair, coçar e comer unha é só começar, irmão. O que foi? Mansandra. A mulher que só pensa em dinheiro. A irmã Solange diz: a paz do Senhor, seus estudos são sensacionais. Obrigado, irmã Solange. Todo mundo é errado pensar só em dinheiro, não só a mulher. A Bíblia diz que a Bíblia classifica o dinheiro como um Deus. Não, a Bíblia é isso, irmã Elaine, parabéns. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Muita gente fala que o dinheiro é a raiz do mal. O dinheiro não, o dinheiro é útil. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Amém? Então aí não é só a mulher, tem homem, tem crianças. Amém? Você sabia, irmão?
você sabia que tem crianças que se vendem por docinho, tem crianças que se vendem por celular, tem crianças que se vendem por brinquedinho, tem criança que se vende por passear no shopping. Vamos lá passear no shopping, vou te pagar um sorvete. Se você não contar nada para a mamãe, depois eu te trago para comer mais sorvete. Amém? Aliança, casamento, relação, tenha só com a sua esposa, tenha só com o seu marido. Jesus disse para a mulher: o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Quem vai dominar? O marido? Não, o desejo. O desejo te domina. Então, direcione ele ao teu marido, direcione ele à tua esposa. Amém? Mais ninguém. Não, mas tem umas irmãzinhas na igreja que é muito bonitinha, não me interessa. O que me interessa é minha esposa. Mas ela não está bonitinha porque eu sou mão de vaca, eu tenho que cuidar melhor dela. Tenho que investir mais. Amém? Mas Sandra? Aí, ó. A irmã Sandra quer seguir o padrão bíblico para os filhos dela. E o número 40, o número 40 é um número bíblico. Então ela disse que o Josias só vai casar com 40. E o Cristiano já está chutando para a parte dos anciões de 70 anos, 70 anciões, 70 discípulos. Amém. Deus abençoe nossos internautas. Vejo que não tem mais nenhuma pergunta da parte deles. Então Deus, aliás, não teve pergunta. Ou a aula foi muito boa, foi muito ruim, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu espero que os irmãos tenham gostado da aula. Espero que o nosso internauta tenha gostado da aula. Pastor, é pecado usar aliança de casamento? Pastor, é pecado usar aliança de casamento? Usar aliança não, mas a falta de conhecimento é. Porque a Bíblia diz: pequeis por não conhecer. O meu povo peca por falta de conhecimento. Então, eu não sou nenhum tipo de animal que precisa ser marcado para mostrar que eu tenho um possuidor, porque a aliança na história também era o símbolo, o anel do rei, o filho pródigo lá que o pai deu o anel, você lembra da passagem? Era um símbolo de poderio, era um símbolo de dono, posse. Então, usa aliança porque você é mandado pela mulher, você usa aliança porque você é mandado pelo marido, você é propriedade dele. Você não ama, você não está você está porque está amarrado, não tem como largar. É isso aí. Muito obrigado, irmãos do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, né? Deixa eu ver aqui. O da oração já tinha mais de 20 likes rapidinho. Esse aqui depende se eu atualizar também. Mas não esquece de deixar o like, participar. Muito obrigado. Deus abençoe. E hoje é terça, né? Amanhã não tem nada. Transmissão. Amanhã eu estou orando às 6 horas da tarde. E quinta-feira nós começamos estudo de evangelismo. Amém? Se você é inscrito no canal, você vai conseguir ver que já está todos os tópicos das aulas já estão lá. Dos 3 tópicos já estão lá. As aulas já estão prontas, né? Então vai ser aula muito boa. Se o irmão Cristiano for trabalhar domingo, vai ter evangelismo aqui, domingo de manhã. Todo mundo 9 horas aqui e nós saímos evangelismo. Se de repente mudarem a folga do bom presbítero Cristiano, então não vai ter nada domingo, só vai ter o estudo. O irmão Paulinho, o irmão Josias estão assistindo a aula, Deus abençoe vocês. Ele diz muito bom estudo. Eles estão assistindo a aula. É que o canal é Paulinho e Josias. Paulinho versus Josias. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até a próxima transmissão. Amanhã às 18 horas, para quem quer orar junto comigo, seja bem-vindo. Deus abençoe e até a próxima.